hoje, além de estudarmos, né, nós vamos também refletir. Isso é muito importante, né? Caminhar na vida sempre aprendendo, aprimorando e refletindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho hoje crucial. Como ajudar o seu aluno a relaxar para favorecer o movimento em tensegridade. Como ajudar o seu aluno a relaxar? É algo que nós vamos conversar a respeito e também refletir em cima dessa colocação. Então, gente, vamos começando, né? Porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Lembra de mandar o aviãozinho aí, lembrando seus colegas, seus amigos, as pessoas que você gosta de estar aqui hoje, porque nós vamos falar sobre como ajudar o seu aluno a relaxar para encontrar o movimento em tensegridade, para conseguir o movimento em tensegridade. Bom, então eu vou começar já ajudando a quem ainda possa não conhecer ou possa não entender bem, né? Primeiro eu tenho que entender bem o conceito de tensegridade. Então eu sempre tenho o meu modelinho de tensegridade em mãos. Boa noite, Marta. Sempre tenho o meu modelinho de tensegridade para ajudar no entendimento do que é tensegridade. Tensegridade é um modelo estrutural, né? Modelo estrutural que é um modelo que depende de tensão. Então aqui nós temos os bastões que são sustentados pelos elásticos. Os elásticos, eles são um elemento tensional. O elástico, ele carrega a tensão. E a estrutura, ela só se mantém íntegra, ela só se mantém íntegra, bem organizada, porque o elemento tensional, que são os elásticos, estão promovendo uma quantidade de tensão ideal para sustentar bem os bastões. O que eu chamo de sustentar bem? Sustentar os bastões com coerência, com alinhamento, com um bom espaço entre eles, sustentar a estrutura de forma organizada. A gente olha para a estrutura e vê que ela está íntegra, integrada, bem alinhada e coerente, com os seus espaços bem preservados. Isso é uma estrutura de tensegridade, gente, dependente de tensão. Hoje, graças a Deus eu falo isso porque foi uma das maravilhas que aconteceu no universo do movimento. Hoje nós temos a convicção de que o corpo humano, ele se adequa bem no modelo de tensegridade. Então, o corpo humano, ele se assemelha estruturalmente com essa estrutura, com esse modelo de tensegridade. Por quê, gente? Por quê? Porque nós também, o corpo humano, é dependente de tensão. Ou seja, para que nós possamos ficar em pé contra a força da gravidade. Gente, tem aquelas coisas que a gente não vê, né? E a gente acha que não existe, né? A gente não lembra delas, tá bom? A gente não lembra delas. Como, por exemplo, o ar que a gente respira. A gente não vê o ar, a gente não pega o ar, né? E a gente acaba esquecendo que a gente precisa dele para respirar e que ele tá aqui. A força da gravidade é a mesma coisa. A força da gravidade é uma força física, é uma força real, ela está aqui presente e ela está agindo sobre a nossa estrutura. E graças ao corpo humano ser dependente de tensão
E ter um elemento que carrega uma força elástica, uma força tensional e elástica, que é a nossa fáscia, que nos permite então ter uma organização contra essa força da gravidade que quer nos jogar para baixo. A fáscia, ela é o elemento contínuo, como os elásticos na estrutura de tensegridade, que carrega a tensão no corpo e que permite a organização do nosso corpo no espaço, que permite que os nossos ossos possam ser organizados. Assim como os bastões na estrutura de tensegridade, os nossos ossos possam ter sustentação e serem organizados para que nós possamos ficar em pé. Então, turma, o corpo humano é dependente de tensão, assim como a estrutura de tensegridade. E assim como a estrutura de tensegridade, se essa tensão ela se desequilibra, se essa tensão ela se torna mais evidente em uma área da estrutura do que em outra, áreas com muita tensão e áreas com pouca tensão, a estrutura, o que acontece? Ela se desequilibra, ela se desarmoniza, ela perde a sua integridade. E assim também é o corpo humano. Nós, no corpo humano, podemos ter áreas no corpo que carregam muita tensão e outras áreas que têm baixa tensão. E é justamente esse desequilíbrio tensional que tende a nos promover lesões, a favorecer o corpo a se lesionar, como, por exemplo, criar artroses, tendinites, hérnias de disco. Então, meu pai do céu, como as hérnias de disco, que na realidade a hérnia de disco temos uma vértebra e outra vértebra, e o disco intervertebral no meio, né? O que acontece é que o espaço entre as vértebras fica comprometido. Isso nós já podemos entender que o equilíbrio tensional ao redor das vértebras ali não está sendo coerente, não está dando sustentação, boa sustentação para as vértebras. O espaço, portanto, entre as vértebras é prejudicado. As vértebras não têm boa sustentação, uma comprime a outra, o disco não tem espaço, ele acaba sendo comprimido e então hernia, né? Então, gente, áreas no corpo com muita tensão e com outras com pouca tensão tende a favorecer processos degenerativos e de lesão no corpo. Muito bem. Então, por que é que o nosso corpo tende a desequilibrar tensão? Primeiro ponto aí. Eu falei para vocês que o corpo ele é como uma estrutura de tensegridade, dependente de tensão, mas que o corpo humano pode ter áreas onde a gente carrega muita tensão, áreas com menos tensão, e aí nós temos os desalinhamentos ósseos no nosso corpo, tá bem? Por quê? Porque a tensão, o elemento tensional é que sustenta os ossos. Então, quando esse elemento tensional tem a sua tensão aumentada, ele vai puxar os ossos para onde essa tensão está aumentada, né? Então, o elemento tensional, ele traciona os ossos, ele puxa os ossos. E aí, a gente cria no corpo esses desalinhamentos que, mais uma vez, podem também favorecer lesões no corpo. Então, buscar equilíbrio tensional. Vocês concordam comigo, gente? Que buscar equilíbrio tensional é importante no nosso corpo? Se o corpo é tensegridade viva, se o corpo humano é um organismo biológico
Portanto, uma estrutura, então, de biotensegridade. É por isso que a gente dá o nome de biotensegridade. Porque é a tensegridade num organismo biológico vivo. Então, nosso corpo, o corpo humano, é uma estrutura de tensegridade viva. Eu gosto de falar tensegridade viva, né? Ou biotensegridade, tensegridade biológica. Ei, Rê! Então, gente, vocês concordam comigo que para a integridade do corpo humano, que é dependente de tensão, é importante a gente buscar equilíbrio tensional? Tô esperando as respostinhas aqui, gente. É preciso buscar equilíbrio tensional? Ou é preciso buscar força? Ou é preciso fortalecer? O que vocês acham? Tô esperando a respostinha aqui, chegar aqui. É importante buscar equilíbrio tensional? É importante fortalecer? O que é importante fazer para manter a boa integridade da nossa estrutura de tensegridade? Equilíbrio, né, Gi? A Aline falou que sim, equilíbrio tensional é fundamental, sim, equilíbrio tensional. Que bom, gente, equilíbrio, é isso aí, equilíbrio, não é isso? Não força, fortalecer o corpo, mas equilibrar. Importantíssimo, obrigada, gente, adoro quando vocês participam. Equilíbrio tensional sempre, muito obrigada. Equilíbrio tensional sempre. Que ótimo, exatamente. Corpo humano é dependente de tensão, então nós temos que buscar o equilíbrio tensional. Por quê? Tendo equilíbrio tensional, nós vamos ter alinhamento nas estruturas e esse alinhamento, gente, é fundamental, né? O que está alinhado está coerente. Onde tem alinhamento, tem facilidade de deslocamento, facilidade de distribuição de informação, né? Só que acontece que nós temos vários fatores que vão causar desequilíbrio tensional na nossa biotensegridade. Então, gente, para entender como ajudar o seu aluno a relaxar, para fazer movimentos com mais facilidade, fazer movimentos melhores, se movimentar melhor, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar de ver e entender o corpo como uma máquina. Então, você deixa esse conceito mecanicista de lado, que o corpo precisa de fortalecer músculos e para dar equilíbrio a articulações. Percebe a diferença? O modelo mecanicista, ele nos pede para fortalecer grupos musculares ao redor das articulações para ter, então, equilíbrio. Só que, nesse modelo, a gente não consegue entender como ajudar o nosso aluno a relaxar para se movimentar melhor, tá bom? Muito bem. Então, se a gente deixa de lado esse modelo mecanicista, onde nós precisamos fortalecer articulações, nós vamos abraçar o modelo de tensegridade, entendendo que o corpo não é uma máquina, mas entendendo sim que o corpo, ele é um organismo inteiro, integrado, onde nada está isolado. Nada no corpo humano, como essa estruturinha aqui, está separado, isolado ou funciona isolado. Por isso, para favorecer que essa estrutura tenha boa organização, é preciso equilíbrio tensional. Por quê? Como nós temos desequilíbrio tensional, tensões localizadas, essas tensões localizadas
como a estrutura é integrada, tensões localizadas vão dificultar que a informação de movimento se distribua de forma integral. Algumas áreas da estrutura vão receber a informação, outras, por causa do bloqueio tensional, não vão receber bem a informação. Então, o primeiro ponto que pode acontecer quando nós temos bloqueios tensionais, tensões localizadas, é que a informação de movimento não se distribui bem pela estrutura. E um outro fator muito significativo é que, para nós, especialmente profissionais do movimento, é que quando nós temos tensões isoladas, aumentadas em algumas regiões do corpo, o que acontece, como os ossos são sustentados por esse elemento tensional, essas tensões locais vão causar os desalinhamentos ósseos que vão promover também a falta de espaço, né? O desalinhamento pode gerar falta de espaço, prejudicar, melhor dizendo, o espaço entre os ossos. E aí nós podemos nos machucar. Ou seja, eu falei esse blá, 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 blá todo aqui para você entender que, sendo nós dependente de tensões, e se essas tensões se desequilibram e nós podemos ter prejuízos no corpo, prejuízos na nossa saúde pelo desequilíbrio tensional, então é importante que a gente favoreça esse equilíbrio tensional, favorecer que as áreas no corpo que carregam muita tensão, que possam liberar essas tensões aumentadas para favorecer o reequilíbrio da estrutura, o reequilíbrio do corpo. E aí, gente, nós podemos fazer isso de uma forma mais simples, né? Porque você pode ir a um fisioterapeuta, a um massoterapeuta, a um osteopata, né? Para ajudar a favorecer o realinhamento dos seus ossos, ajudar a tirar a sua tensão, né? Então, existem profissionais que são bem articulados para isso, né? Que são bem munidos para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que a melhor forma, isso eu falo sem o menor receio, a melhor forma de ajudar as pessoas a liberarem tensões desnecessárias no corpo, a se liberarem de padrões tensionais que elas carregam no corpo, é que elas mesmas percebam essas tensões, sintam essas tensões e saibam como poder lidar com elas, o que fazer para então favorecer o seu autoequilíbrio, né? Então, turma, hoje a minha linha de trabalho, né? Quem me acompanha sabe muito bem disso. A minha linha de trabalho hoje, através do método AYAMA, né? Com o método AYAMA, é facilitar às pessoas o reencontro com o corpo. Sentir e estar no corpo, se auto-perceber. Porque quando nós voltamos para o corpo, quando nós conseguimos ter consciência de nós mesmos, podemos então ter a percepção desses padrões desregulados no corpo, e somente quando eu percebo algo, é que sou capaz de ajustar, né? E só quando o ajuste é feito pela própria pessoa, ou seja, quando o ajuste vem de dentro da pessoa, é que o resultado pode ser realmente mais efetivo.
Vocês estão entendendo o meu ponto aqui, gente? Me tragam aqui um feedbackzinho sobre isso, tá bem? Se vocês estão captando aqui a minha linha de raciocínio, que a melhor maneira de ajudar a buscar o equilíbrio é com a autoconsciência, é com a participação ativa do próprio aluno, do próprio sujeito, né? Não só receber a ajuda de fora, né? Mas que esse ajuste ele possa vir de dentro da pessoa. E aí entra, então, o nosso papel. É onde eu quero mostrar para vocês. Ah, gente, que bom, Line, ótimo. Fico feliz que a explicação tá indo bem. Que bom, obrigada. Então, já tô satisfeita aqui. Então, gente, veja bem. Hoje, nós, professores, instrutores, profissionais do movimento. Aí a Nelma tá falando, sim, mas isso não é fácil. Senti isso no meu próprio corpo. Sim, minha querida, eu já respondi a sua perguntinha lá no Hotmart, mas eu vou falar sobre isso aqui. Ah, Geórgia, que fala linda a sua, gente. É exatamente esse o ponto que eu quero trazer aqui. A Geórgia compartilhou um pensamento muito bacana, que é exatamente esse o meu ponto. Transformação que permanece é a que vem de dentro. Esse é o ponto, sabe, gente? Esse é o ponto. A massagem ajuda a aliviar tensão, sim, mas não evita da pessoa acumular tensão. Isso mesmo, Tereza. Esse é o ponto, tá bom, gente? Esse é o ponto. Nós temos inúmeros artifícios, né, ao nosso redor que podem nos ajudar a lidar com as dores, com tensões, etc. Mas é muito importante que nós busquemos essa transformação através da nossa mudança interior, através da nossa ação em nós mesmos. Ô, Kátina, que bom que você tá aí. Obrigada, fico feliz com o seu comentário. Então, veja bem, nós, profissionais do movimento, que trabalhamos com o corpo, porque quem é profissional do movimento humano trabalha com o corpo humano. Se eu trabalho com o movimento e com o corpo humano, eu tenho que entender que eu estou trabalhando com um organismo biológico, biodinâmico, autorregulável, um organismo que não é só um conjunto de ossos, tecidos e órgãos. Um organismo que é o conjunto de corpo, de mente, de pensamentos, o conjunto do espírito, das emoções. Não é isso, gente? Tudo isso está nesse organismo, nessa biotensegridade. Nada no corpo está isolado de nada, inclusive a nossa mente do nosso corpo, o nosso corpo da nossa mente. Inclusive as nossas emoções do nosso corpo e o nosso corpo das nossas emoções. Nada está isolado. Então, que linda a sua fala, Tereza. Não procure fora o que tem dentro de você. Fantástico, minha querida, exatamente. Então, o meu processo dentro do método AYAMA é ajudar os meus alunos a procurarem, vou usar a sua fala, minha querida Tereza, a procurarem dentro de si, a voltarem para dentro, a procurarem dentro de si, melhor dizendo, a encontrarem dentro de si aquilo que é necessário para ajudar o corpo a relaxar e a mente a se acalmar. Então, o método AYAMA torna, né, as pessoas conscientes do próprio corpo. Então, eu sempre digo às pessoas que estão estudando no método AYAMA comigo que elas serão futuros
facilitadores de consciência corporal. Porque se somos um organismo biológico integrado que se autorregula, nós então precisamos favorecer essa autorregulagem. E para favorecer essa autorregulagem é preciso haver relaxamento. Esse é o ponto. O que é relaxamento? Vamos lá agora. O que é relaxamento? Tenho algumas perguntas para vocês. Se preparem, hein? O que é relaxamento? Eu disse que hoje não era só conteúdo, é conteúdo e reflexão. Eu sempre coloco vocês para refletirem, porque a reflexão nos leva ao crescimento. A reflexão é o que realmente nos leva à transformação e a mudar ações. Então, o que é relaxamento? O que você entende de relaxamento? Você relaxa? Você aplica o relaxamento em você? Você sente necessidade de relaxar? Muito bem, estou aqui esperando novas respostas. O que é relaxamento? Você relaxa? Você, profissional do movimento que está aí desse lado, você relaxa? Você se oportuniza o relaxamento? Você sente a necessidade de relaxar? Deixa eu ver aqui a Sayô. Soltura das tensões, das emoções presas. Ok, Sayô? Então, relaxar é soltar tensões que vêm dessas emoções presas. Ok? Eu compro a sua definição, Sayô. Soltar tensões. Relaxar é soltar tensões. Que mais? Vocês relaxam? Como é que podemos relaxar? Como é que podemos soltar essas tensões? Desconectar o corpo por alguns momentos? Não entendi não, Marta. Desconectar o corpo? O que você quis dizer? Às vezes você me explica melhorzinho aí que eu fiquei perdida aqui. O que significa relaxar? Você relaxa? Vou ficar só com essas duas perguntas. O que significa relaxar? Você relaxa? A Nelma disse, é entrega total. Como, Nelma? Como é entregar total? Relaxamento é liberar tensões no corpo através do uso da interocepção. Cíntia tá sempre aqui, ó, na ponta da língua e da orelha, né, Cíntia? É isso aí. Relaxar, como a Sayô falou, liberar tensões no corpo. Mas através do uso da interocepção. A Cíntia já é uma das asas de Ayama, tá estudando comigo, né? Usando a interocepção. Interocepção já é esse sentir. Então, eu vou liberar tensões que eu estou sentindo através desse processo interoceptivo. Claudinha, sentir o corpo mais solto sem nada para fazer. Tá, e como é que a gente faz isso? Eu relaxo acalmando a mente. Bom, Tereza, relaxa acalmando a mente. Então, relaxo com o Ayama, joia. Respirar profundamente, sem as pressões da gravidade. A Mari falou aqui para nós. A cada pausa do movimento, perceber para relaxar e seguir um novo movimento. Isso, dar uma pausa, liberar tensões, usar a respiração. Agora estou aprendendo um pouco, estou tentando, não querendo controlar tudo como eu fazia antes. Claudinha, também uma querida que está entrando no universo do Ayama junto comigo. Procurar uma posição confortável e desconectar, deixar a mente livre e o corpo relaxado. Liberar e sentir o que vem de dentro e se permitir. Aprendendo comigo, Cíntia, que bom, obrigada, querida. A imaginação é essencial para liberar tensões. Pois é, gente. Mas as definições que vocês me deram aqui são, na realidade, ações que podem ser feitas. Mas o que é realmente o relaxamento? Eu estou insistindo tanto nisso porque para você ajudar o seu aluno a relaxar,
para favorecer o equilíbrio tensional no corpo e com isso ter um corpo com menos bloqueios, que será um corpo mais alinhado, mais organizado, um corpo mais leve, né? Muito bem, momentos com nada para fazer, tudo para sentir depois da Cássia. Que bom, Rê! Então, vocês todas aí colocaram para mim pontos importantes que são ações que favorecem o relaxamento. Mas o relaxamento, gente, onde eu solto tensões, onde eu paro para perceber, onde eu solto a minha mente, onde eu me desconecto do que eu tô fazendo, onde eu vou não fazer nada, né? Enfim, tudo isso que vocês falaram aí são ações, a respiração, né? Citou a respiração também, ótimo. Todas essas ações, gente, são ações que favorecem o relaxamento, mas o relaxamento é tchan, 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 tchan. O relaxamento é um estado interior. O relaxamento é um estado fisiológico nosso, interno, de quando o nosso sistema nervoso autônomo está, então, no modo relaxamento. Quando estamos relaxados, quando relaxamos, quando nos acalmamos, existe uma ação interna nesse organismo biológico aqui que desencadeia uma química interna, uma fisiologia interna que libera uma química, melhor dizendo, que é a química que vai favorecer o estado de relaxamento, onde o nosso sistema nervoso autônomo vai estar nesse modo relaxamento, onde o nervo vago, que é o nervo chefe do sistema nervoso parasimpático, né? Então, o nervo vago, ele vai estar mais ativado, e ele estando ativado, então há essa resposta fisiológica de relaxamento. E aí o que vocês falaram, né? Liberar tensões, respirar, desconectar um pouco do que está fazendo, do corpo, não pensar em nada, tudo isso são ações que podem favorecer o estímulo do nosso sistema nervoso parasimpático, estimulando o nosso nervo vago a responder. Então, gente, é preciso uma mudança interna para ajudar o corpo a relaxar. Por quê? Porque a nossa fáscia, escuta isso, a nossa fáscia, que é o elemento contínuo, que sustenta o corpo, que sustenta os nossos ossos, que conecta um osso com o outro. A nossa fáscia, ela é absolutamente conectada, inseparavelmente conectada com o nosso sistema nervoso autônomo. Então, gente, o sistema, olha só, a face ela está absolutamente, ela é inseparavelmente conectada com o nosso sistema nervoso autônomo. Então, gente, se eu estou sob estresse, o meu sistema nervoso vai estar no modo estresse, vai estar no modo simpático, onde o sistema nervoso autônomo simpático ele está ativado. A fáscia, ela reage, porque ela é inseparavelmente conectada do sistema nervoso. Então, quando o sistema nervoso está no modo estresse, a fáscia se enrijece. Ela fica menos adaptável.
ela fica menos responsiva para se deslizar e para se movimentar. Então, assim, é claro que vai ser muito difícil das pessoas conseguirem liberar tensões quando o estado fisiológico interno do meu organismo está no modo estresse. Então, gente, para ajudar o seu aluno a relaxar, a conseguir liberar tensões, a conseguir que a fáscia se deslize, se movimente mais fácil, favorecendo o movimento articular, é preciso que o sistema nervoso esteja no modo relaxamento, porque assim, no modo relaxamento do sistema nervoso, a fáscia, que é conectada inseparavelmente com o nosso sistema nervoso, ela vai responder melhor. E assim, na sua aula de movimento, o seu aluno vai conseguir se movimentar com mais conforto. Ele vai conseguir até chegar com um torcicolo, como isso acontece no meu trabalho. Chega com uma dor no pescoço, no ombro e de repente durante a aula já, com um movimento simples, a dor já vai diluindo, né? Por quê? Porque nós favorecemos o estado de relaxamento para favorecer o tecido, a fáscia, a se deslizar, se adaptar melhor ao movimento, possibilitando um movimento mais livre, um movimento mais fácil. Então, como ajudar o seu aluno a relaxar para promover, conseguir um movimento de tensegridade, que é um movimento onde as tensões estão distribuídas, um movimento onde o corpo está integrado. Integração não tem separação, né? Então, bloqueio ele cria separação. Quando não há bloqueios, a informação pode fluir bem pela nossa rede facial e assim, é claro, o corpo se movimenta com mais leveza, com mais harmonia, com mais facilidade. Estão entendendo meu ponto? Então, gente, é preciso entender o que é realmente relaxamento para nós ajudarmos o nosso aluno a relaxar. E um ponto muito importante, né? Relaxar não é simplesmente falar, relaxa os ombros. Ô fulana, você tá com o ombro levantado, tá com o ombro tenso, solta o ombro. Eu tenho alunos, sabe, gente, no estúdio, que me disseram exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Cássia, né? Pessoas que já tinham feito pilates em outros estúdios antes de ir pro meu e falaram assim, Cássia, eu já fiz isso durante anos. Durante anos eu escutava as pessoas me falando, relaxa os ombros, né? E eu nunca consegui relaxar os ombros. E eu estou sabendo disso agora, porque na sua aula eu senti, o que é muito diferente de fazer, empurrar o ombro para baixo, né, gente? Ela me disse, eu senti o meu ombro relaxando. Olha como isso é diferente. Se ela sentiu, ela se percebeu. Então, gente, o relaxamento, quando você fala assim, relaxa o ombro, a pessoa geralmente ela não relaxa. Ela não relaxa. Ela só empurra o ombro para baixo, ela desce. Numa ação para empurrar o ombro para baixo. Isso não é relaxar. Para você oportunizar relaxamento para o seu aluno, não é falando, relaxa o ombro, relaxa o joelho, relaxa o cotovelo que está muito duro. Gente, não é isso. Mas está muito longe de ser isso. Por isso é que uma coisa puxa a outra. Para você conseguir trazer essa ideia para o seu trabalho, você precisa deixar de lado o modelo antigo.
o modelo mecanicista que nós trazemos desde 1680 até os dias atuais. Deixar de entender o corpo como uma máquina e passar a entender o corpo como um todo, um organismo, onde o corpo é absolutamente afetado pelos nossos estados mentais, pelos nossos estados emocionais. Então, se eu estou sob estresse, sob ansiedade, se eu estou com muitas preocupações, se eu estou com muito medo, com muita insegurança, tudo isso vai afetar a qualidade do meu tecido, da minha fáscia, que vai afetar a qualidade do meu movimento. Nós somos instrutores, professores, profissionais do movimento. Eu sempre trago essa reflexão para vocês. Não seja um instrutor de pilates, um instrutor de yoga, um instrutor de hidroginástica, não seja um instrutor da modalidade. Porque você pode fazer muito mais do que isso. Você pode ajudar as pessoas a terem uma relação diferente com o corpo. É isso que eu proponho no método Ayama. Né? É um trabalho que vai ajudar nessa autopercepção para favorecer esse autoajuste. Então é preciso entender que o corpo é um todo e que as pessoas hoje, gente, estão muito desconectadas do corpo, estão com a mente muito agitada, a mente muito acelerada, estão com o estresse acima da média, ansiedade acima da média, conexão praticamente zero com o corpo. Nós estamos numa era virtual, né? Numa era digital. Uma era digital é uma era de movimento de falanges, né? Ó, a era digital é a era do movimento das falanges dos dedos. Só isso. As pessoas estão se movimentando muito pouco. Então, outro fator que desencadeia o desequilíbrio tensional no corpo é a falta de movimento que desorganiza a face. Então você, profissional do movimento, pode e pode muito, fazer muito pela vida e pela saúde do seu aluno, se você quiser sair da caixa e propor ao seu aluno mais do que apenas exercícios. Se você propor ao seu aluno conhecer o próprio corpo, estar no próprio corpo, se auto-perceber, se auto-cuidar, ter mais consciência de si, do seu corpo e do seu movimento. Porque isso vai fazer transformação na vida das pessoas. Muito, gente, muito. Porque as pessoas precisam de relaxamento. Precisam relaxar, mas não sabem o que é relaxamento. Não sabem exatamente o que fazer para relaxar. Não sabem que está nas mãos delas mesmas, que está em controle próprio essa condição de relaxamento. E nós, profissionais do movimento, eu convido vocês a serem agentes facilitadores dessa autoconsciência, desse autocontato com o corpo, dessa volta a se conectar com o corpo. Porque, como eu falei no início dessa live, é somente quando o agente do problema, a própria pessoa, participa ativamente da solução do problema, que a transformação realmente acontece. E no método Ayama, que é esse novo paradigma de movimento, que vê o corpo como um organismo de tensegridade, é nesse trabalho que nós vamos ajudar o aluno a ser agente da sua cura, ser agente do seu bem-estar, da sua saúde. Então, turma, para relaxar, né?
nós precisamos estimular o corpo, o sistema nervoso, a entrar no modo relaxamento, né? Deixa eu ver aqui, a Tereza colocou aqui uma fala que eu quero usá-la, né? A mente acalma, o corpo relaxa. Exatamente. Porque o trabalho, ele é de vice e versa, né? Não é um caminho único. Nós podemos, gente, eu até anotei aqui, olha, para não esquecer, o nosso sistema nervoso central, ele recebe a maior parte, a maior quantidade do input, né, dos dados sensoriais do tecido facial. Então, se o tecido facial ele está tenso, enrijecido, a mensagem para o sistema nervoso é de que você está em perigo, porque a face está rígida, preparando o corpo para o movimento. Se ao mesmo tempo esse tecido ele é estimulado a se relaxar, ele começa a se soltar, então isso também é um estímulo, uma informação para o sistema nervoso central entender, opa, tá tudo bem, eu não preciso ativar nada, eu posso relaxar, né? Então o corpo relaxando, ele também vai ajudar a mente a se acalmar, estimulando a resposta de relaxamento do nosso sistema nervoso autônomo. E o contrário também é verdade. Quando nós trabalhamos estimulando o nosso sistema nervoso central autônomo a relaxar, automaticamente o sistema facial conectado vai se relaxar também. Então é uma via de mão dupla. E no método AYAMA nós usamos as duas vias. Tanto a mente para ajudar no relaxamento do corpo, quanto o relaxamento do corpo para ajudar a acalmar a mente. Turma, ei meu amigo Fred, boa noite querido. Então turma, para você ajudar o seu aluno a relaxar e se movimentar melhor, você precisa oferecer esses elementos na sua aula. Elementos que possam favorecer esse estado interno fisiológico de relaxamento para que o tecido facial possa responder apropriadamente, liberando tensões desnecessárias, favorecendo o bom equilíbrio tensional da estrutura, favorecendo um corpo mais alinhado, mais harmônico, que é um corpo onde está mais suscetível ao conforto do que à dor. Então, gente, nós profissionais do movimento somos, sem dúvida, elementos fundamentais, especialmente nos dias de hoje, mas se nós entendemos que não somos apenas instrutores de exercícios e buscamos os conhecimentos, o embasamento para conseguir aplicar ações diferentes no trabalho e oportunizar soluções, resultados diferentes, né? Para a gente oportunizar esse estado de relaxamento, é preciso fazer diferente. Gente, que horas são, hein? Eu tô embalada aqui na fala, não sei que horas são, mas o recado da noite foi esse. Para ajudar seu aluno a relaxar, é preciso entender que tá tudo integrado e que a mudança tem que vir de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Como é que foi o entendimento de vocês aí hoje, gente? Me digam aqui. Errei a boca. Aí, 22:02. Então, bati bem no ponto hoje? Que bom, Tereza. Muito obrigada, minha querida. Fico feliz, muito obrigada pela sua participação, viu? Turma, lembrem-se que o conhecimento é tudo. Quanto mais a gente busca conhecimento, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai somando, né, ações e dando consistência para o trabalho. Mas lembrem-se que como instrutores e profissionais do movimento, você pode fazer muito mais do que exercícios. Isso eu falo muito sempre. Cássia, você conseguiu fazer que perante tantos
menus de degustação da Fácia que já tive. Você faz com que nossa degustação da Fácia fique cada vez mais refinada. Nelma, fico muito feliz. Então, muito feliz porque você tá no universo de Ayama comigo, né, querida? Integrando. Claríssima, que bom, Rejane, fico feliz. Muito obrigada, gente. Eu quero muito aguçar vocês a darem um passo a mais, a reconhecerem a importância que vocês podem ter como profissionais do movimento. Mas é claro que a gente precisa de fazer, né, gente? Mãos na massa. Facilitadora como sempre. Obrigada, Gi. Obrigada, Mari. Obrigada, Zilda. Que bom que você tá sempre aqui, Zilda. Fico feliz. Ok, turma. Muito bem. Ei, Bianca. Ô, gente, então é isso. Recado dado. Relaxar o seu aluno no seu trabalho é mais do que falar solta o ombro e solta o joelho, né? Mais do que isso. Muito mais do que isso. Ô, gente, obrigada. Quem tá chegando agora, a live vai ficar gravada no IGTV. Ah, Cris, é verdade. Isso é muito amor. Nossa Senhora. Eu tenho um amor muito grande pelo Ayama, pelo movimento, pela tensegridade, pela Fácia e por compartilhar isso com vocês. Ayamar, Nelma, Ayamar. Tenho muito amor mesmo, porque eu acredito que não há instrumento mais maravilhoso na nossa vida do que o nosso corpo. Não há instrumento mais maravilhoso, mais precioso na nossa vida, na minha vida, na sua vida, do que o corpo. Então eu me esmero mesmo em cuidar do meu corpo, em aprender sobre isso e me esmero em ajudar você a entender melhor sobre o corpo, porque eu acho que assim, cuidando do corpo, cuidando da saúde, né, valorizando e respeitando o corpo, nós estamos valorizando e respeitando a Deus, que foi quem nos deu a vida e nos deu o corpo para experimentar a vida. Tá bom, gente? Muito bem, obrigada pela presença mais uma vez. Se deixar eu vou embora, eu não tenho fim, eu não tenho fundo, mesmo eu sei disso. Gente, obrigada. Quarta-feira, espero vocês, 21h10, novamente aqui pra gente conversar mais, tá bem? Um beijo grande no coração, uma semana abençoada, cheia de Ayama para todos vocês. Beijo no coração, turma. Tchau, tchau.